Olá, você leitor e leitora do Portal na Amazônia, seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opinião aqui pelo nosso canal no YouTube do Portal na Amazônia, ok? Você sabe que aqui você é muito bem-vindo e a gente sempre traz aí as notícias do dia e dá aquela pimentada aí com a nossa opinião, tá certo? Então vamos para a vinheta e vamos para os assuntos de hoje. É isso aí, pessoal. Um grande abraço mais uma vez a todos vocês que acompanham aí os nossos conteúdos. E como sempre eu digo, vou logo pedindo aí para você, ok? O que você tem que fazer? Inscreva-se no nosso canal bonitinho, é rápido e fácil, não é? Dê o seu like é muito importante pra gente. Ative o sininho das notificações para que você tenha acesso quando os nossos vídeos, nossos novos conteúdos entrarem no ar e você saber na hora, tá certo? E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com a família. Vamos fazer esse canal crescer, tá certo? E uma coisa que eu acho muito importante, vale ressaltar isso, os teus comentários aqui embaixo é muito importante, que aí o debate fica mais acalorado e fica extenso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, olha, nós temos aqui hoje um assunto interessante aqui no nosso estado do Amazonas hoje, né? Aqui vocês estão vendo aqui tô gravando aqui na hora aqui da CPI, da pandemia, que a gente não perde aqui as informações da CPI, onde hoje o ex-diretor de logística, não é? Está sendo sabatinado aí pelos senadores. Mas vou falar disso hoje, mas num outro vídeo, tá? Hoje eu quero debater com vocês aqui o seguinte. Eu separei aqui um texto aqui, uma matéria do portal 18 Horas, da Rádio Mix aqui de Manaus, que fala sobre a questão da CPI, mas é a CPI aqui do nosso estado. Uma confusão danada tá isso daí. Meus amigos, minhas amigas, ano passado foi instalada uma CPI, né, para ver as situações aí sobre a omissão do governo do estado, o governador Wilson Lima, quanto às questões da pandemia, né, as ações que foram tratadas, e essa CPI, ela foi e não foi, não é verdade? Então o que acontece? Há uma nova CPI agora. A primeira CPI, que era do deputado Dermilson Chagas do Podemos aqui no Amazonas, quem buscou as assinaturas, correu atrás da abertura dessa CPI, e o que acontece? Hoje ela está praticamente sendo esvaziada. Aliás, nós soubemos ontem, né? Mas oficialmente hoje, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, ó, da matéria aqui do portal 18 Horas da Rádio Mix, e diz o seguinte: CPI da asfixia no Amazonas ganha apoios e já tem 5 assinaturas em requerimento de instalação. Essa CPI, meus amigos, ela é um posicionamento do deputado delegado Péricles, do PSL aqui do Amazonas. Então o que acontece? Ela obteve essas 5 assinaturas. Vale ressaltar que para que uma CPI seja instalada, são necessárias 8 assinaturas. Então, já há 5 e nós vamos já destrinchar mais um pouco isso aí. Eu vou ler um pedacinho aqui da matéria para vocês, tá? Diz o seguinte, ó. O deputado estadual Fausto Júnior, do MDB, aquele que esteve na CPI na semana passada, anunciou, nesta quarta-feira, hoje, que retirou sua assinatura do requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia, apresentado pelo deputado oposicionista Dermilson Chagas, o qual já citei, certo? Fausto anunciou seu apoio ao pedido de abertura da CPI da asfixia, esse é o nome da nova CPI, da CPI que estão querendo emplacar no Parlamento Estadual, aqui na ALE, né? Apresentado pelo delegado Péricles, que já obteve 5 assinaturas, né? Fausto Júnior foi relator da outra CPI, daquela do ano passado, tá certo? Da CPI da Covid no Amazonas.
A CPI da asfixia tem as assinaturas do autor, o delegado Péricles, de Fausto Júnior, Serafim Correia, do PSB, Sinésio Campos, do PT, Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Beleza, esse daqui é aí a matéria do portal 18 Horas, aqui da Rádio Mix. Meus amigos e minhas amigas, legal. Hoje, o deputado Wilker Barreto, que é contrário à instalação da CPI da asfixia, essa nova CPI, que não é a da pandemia, asfixia, né? Assim agora é a nomenclatura, ele sempre foi o contrário, porém, há vídeo nas redes sociais do deputado Wilker Barreto, em que ele coloca que assinou a CPI da asfixia, juntamente com o deputado Dermilson Chagas, ambos oposicionistas a este governo, ao governo Wilson Lima. Então, o que acontece? O deputado Wilker queria que a CPI, por isso a CPI da pandemia deveria colocar todas as situações da pandemia, todas, né? E o que ele queria é que se colocasse os contratos, aqueles contratos que foram feitos, né, que deu todo aquele reboliço dos respiradores e outros contratos feitos com a Secretaria Estadual de Saúde, que já deu muita coisa e tem muita coisa para aparecer ainda, né? Que não é o caso, porque para a propositura do deputado delegado Péricles, que se denomina agora CPI da asfixia, seria para tratar somente da situação do oxigênio, daquele boom, daquela situação feia que nós tivemos aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, com relação ao oxigênio. Então, o que se propunha seria apenas tratar da questão do oxigênio, que é uma questão que a CPI da pandemia em Brasília do Senado já está tratando e que o Brasil inteiro já está sabendo de muita coisa. Todo dia aparecem fatos novos aí com relação a isso, né? A CPI em Brasília, ela foi seguramente instalada principalmente pela crise do oxigênio aqui no nosso estado do Amazonas, né? Então, o deputado delegado Péricles propôs que se fizesse uma CPI especificamente para tratar desse assunto. E não é o que queriam os deputados oposicionistas, que querem que abranja tudo, toda a situação da pandemia. E o que é correto? Por que nós temos que enveredar para esse caminho? Vamos falar só de oxigênio. E os contratos? E os respiradores? E toda aquela bagunça, toda aquela roubalheira que até agora, não é? Claro, há pessoas que estão aí, já estão pagando pelo que aconteceu, mas tem mais coisas aí. E nós acreditamos que essa CPI, ela precisa realmente englobar todos os problemas que foram enfrentados, né, pela questão da pandemia da CPI, ou da Covid-19 aqui no nosso estado. Então, não é momento de nós pensarmos, não vamos mexer ou com o governador, ou com o secretário, ou com quem quer que seja. Quem deve tem que pagar. Eu tenho colocado aqui, vocês que nos acompanham, eu tenho colocado muito aqui, que o nosso parlamento estadual realmente anda muito moroso, né? Muito fraquinho. Ainda bem que essa questão da CPI aqui agora veio dar uma acalorada aí nas discussões, porque é o que nós queremos. Queremos que as coisas aconteçam. Doa em quem doer. Que houve omissão e que houve erros e que houve muita coisa aí, muita sujeira tem aí nesse caldo, e é bom que essa CPI se instale mesmo e que se apure com rigor todas as causas, tudo o que aconteceu para que mais de 13 mil mortos no estado do Amazonas, mais de 13 mil famílias que estão enlutadas
pela omissão e pela falta de respeito e responsabilidade de gestores públicos. Quem? Se foi o governador, se foi o ex-secretário Marcelo Campeiro ou alguém ou algum funcionário da Secretaria Estadual de Saúde, nós não sabemos. Nós não sabemos, mas é necessário que se apure. A partir do momento que uma CPI trata desse assunto como um todo, aí sim, não é hora de blindarmos ninguém, não é? Nem o governador do estado do Amazonas. Porque se ele não deve, ele diz todos os dias, o governador coloca no seu vídeo, em que ele colocava a situação de não estar presente na CPI, ele colocava que não deve nada. Então, por que o governador não esteve na CPI? Eu entendo que lá seria um campo minado ali para ele, não é? Mas que o governador, então, agora se atenha, né, na CPI do nosso parlamento estadual e mostre a verdade. Governador, se o senhor não deve, mostre a verdade, mostre a sua verdade. A sociedade precisa de respostas. Foi para isso que o senhor foi eleito. O senhor foi eleito para nos dar respostas, e boas respostas. O que acontece é que a coisa não está indo por aí. Olha, eu quero dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, que eu não tenho amizade com o governador, nem com deputado. Não tenho, eu não sou contra ele, não sou a favor dele. Eu sou a favor que o gestor público faça uma gestão decente para o povo, para esse nosso povo do estado do Amazonas, que já é muito sofrido. Nós sabemos, olha, nossa arrecadação não é ruim. Nós somos, Manaus é a quarta maior arrecadação. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quantas pessoas estão morrendo de fome? Perfeito, essas ações sociais aí, tranquilo, tem que existir mesmo. Agora, tem muita gente morrendo de fome, muita gente sem casa. Por que a questão da segurança no nosso estado anda tão complicada? Justamente por isso. Então, é momento de que a CPI venha realmente sem blá blá blá. Como disse no vídeo o deputado Wilker Barreto. Ele assinou para que a CPI abranja toda a problemática que foi envolvida nas ações, ou não é? Para o combate da Covid-19 no nosso estado do Amazonas. Eu quero colocar mais uma coisinha aqui, isso é para dar uma apimentada aqui na nossa conversa. No mesmo portal aqui do 18 horas, eu encontrei aqui do portal da Mix, que diz o seguinte: eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu quero deixar aqui no ar para vocês, que já é o assunto para o nosso próximo vídeo, né? Que diz assim: governo do Amazonas diz que não houve mortes no dia em que Manaus registrou 2 sepultamentos. Inclusive, eu quero dizer para vocês que nós estamos quase fechando aqui uma entrevista com... Deixa eu ver aqui, meus amigos. Eu quero ler um pedacinho aqui da hora. O governo do Amazonas informou que não registrou nenhuma morte por Covid na terça-feira, ontem, né? E que foi a primeira vez que isso ocorre em 16 meses de pandemia. A informação virou notícia nacional. No mesmo dia, a Prefeitura de Manaus informou 40 sepultamentos nos cemitérios da cidade, sendo 2 vítimas de Covid-19. Um em um cemitério público e outro em um cemitério privado, né? O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, disse em nota que essa notícia nos enche de esperança. Vamos continuar trabalhando para avançar ainda mais na vacinação, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia. E não podemos descuidar dos protocolos de prevenção, as aspas, para o governador Wilson Lima. Nós estamos tentando aí uma entrevista com o pesquisador da Fiocruz aqui no Amazonas, o Gessen Orellana. Estamos buscando aí, queremos fazer uma entrevista com ele, onde ele vai dar um diagnóstico aí melhor dessa questão aí, para
elucidar melhor esse caso. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Lembre-se sempre, portalnaamazônia.com.br, completo para você todos os dias. Acompanhe sempre a gente aqui pelo YouTube e daqui a pouco tem mais vídeo para você aqui, tá bom? Um abraço, até mais!